e as coisas menos prioritárias entrarão numa escala temporal para serem atendidas. E também que a cidade estará sendo vista como um todo, todas as frentes de atuação do governo estarão sendo cuidadas. Se isso não acontece, é função fundamental do controle social do gasto público cobrar planejamento. E esta é uma realidade na maioria dos municípios brasileiros. Agora, mais do que reivindicar que haja planejamento, é assegurar que aquilo que é planejado seja executado. Neste aspecto, brigar para maior qualidade dos planos plurianuais é uma tarefa muito clara e objetiva. Um quinto objetivo para o controle social do gasto público, também direto como o anterior, é que exista transparência no uso do dinheiro público com constante prestação de contas. Esta é uma qualidade do gasto que pode ser reivindicada pelos interessados, invocando a legislação já bastante clara e até ampla que existe no Brasil para essa finalidade. Se o município, por exemplo, não disponibiliza o relatório resumido de execução orçamentária ao final de cada bimestre, esta é um direito do cidadão exigir. Porque é importante, porque se não houverem essas informações disponibilizadas, esse controle não pode ser exercido a não ser como críticas pouco fundamentadas a respeito dos valores que estejam em discussão. Uma última questão a respeito da transparência, e enfatizando a importância de ter clareza dos seus objetivos, é de que, a julgar pelos 4 objetivos anteriormente mencionados, o foco sobre o qual lançar o olhar para executar, de fato, praticar o controle do gasto público, é um foco bem mais amplo e bem mais complexo do que a simples reivindicação de obras neste ou naquele bairro. É muito comum que em orçamentos participativos, que em conselhos gestores de políticas públicas, as pessoas estejam interessadas única e exclusivamente em ter atendido uma das suas reivindicações, que seja pavimentação ou vagas na creche. É lógico que essas reivindicações são legítimas, principalmente quando elas tardam a ser atendidas como direito dos cidadãos, mas sem uma preocupação em um controle social do gasto público, no sentido que vínhamos falando anteriormente, corre o risco do cidadão conseguir uma obrinha aqui, um servicinho público ali, e o dinheiro público está sendo desperdiçado de modo que as próximas reivindicações não serão atendidas. Então esse olhar mais amplo, mais complexo sobre o gasto público para que o controle societal e mesmo o controle interno e externo sejam eficientes, é importante, até para aumentar as possibilidades de atendimento de reivindicações futuras, não apenas aquelas imediatamente reivindicadas. O controle social do gasto público requer dos participantes um tipo de postura que seja produtivo para que, de fato, ele ocorra e melhore a qualidade do gasto público. Apesar de parecer o contrário, de que a necessidade seja o confronto, de fato, a postura importante nesse caso é a do diálogo, né? Conceber a sociedade civil e seus interesses, essa sociedade civil com seus contribuintes pagando os seus tributos, discutindo com o governo constituído por essa própria sociedade civil qual a melhor forma de uso desse dinheiro público ou quais as melhores formas de financiamento desses gastos que estarão ocorrendo. Então, a postura é muito mais colaborativa do que confrontativa, muito mais de construção de consensos do que denuncismo. Isso pode parecer uma postura conservadora, né, numa sociedade como a nossa, onde o confronto está instaurado por razões que muitas vezes são legítimas, outras vezes não são, mas numa democracia representativa, em que se pretende caminhar na direção da democracia participativa, o que está em jogo é a construção de uma relação Estado-sociedade civil que seja conveniente para o momento. Afora as discussões ideológicas que isso contempla, é preciso pensar o orçamento não como um instrumento de
transformação profunda na sociedade, que ele nunca foi isso, né? Mas um instrumento de gestão das condições atuais da sociedade e, nesse caso, nos marcos de uma democracia representativa, cuja prática aponta na direção do aprofundamento democrático. Nesse sentido, esse diálogo colaborativo deve se focar na busca não só da qualificação do gasto público em si, estrito sensu, mas também no aperfeiçoamento de sistemas. Por exemplo, é adequado esse sistema orçamentário que está colocado no Brasil ou precisamos repensar algumas coisas a respeito do PPA? O PPA no Brasil não está plenamente implementado porque ele tem defeitos de origem insanáveis ou será que as práticas é que precisam ser aperfeiçoadas para que ele se torne realmente um instrumento de gestão com qualidade social? Também diálogo para melhorar os processos, também diálogo para melhorar os relacionamentos. Agora, quando dizemos diálogo, não quer dizer que um dos lados deve ceder às argumentações do outro. O diálogo muitas vezes é conflitivo e é conveniente que assim seja. E é preciso ter isso muito claro, porque de origem, como já dito anteriormente, o orçamento é o conflito instaurado na sociedade. E ele é um instrumento de mediação desse conflito. Por isso, qualquer discussão que vá na direção do confronto pura e simplesmente, do confronto pelo confronto, é contraproducente, embora o confronto seja necessário dentro do processo orçamentário, aqui e em qualquer lugar. O outro requisito básico para a orçamentação de qualidade é que os agentes do controle social estejam minimamente preparados para este exercício. Daí a importância de cursos e aulas e debates como esses que estamos levando a efeito agora mesmo, né? Tentando preparar agentes sindicais para bem exercerem seus mandatos nos conselhos de gestores de políticas públicas. Que além de serem tecnicamente preparados, portanto se capacitando para a gestão orçamentária propriamente dita, que sejam politicamente articulados, né? Qual a importância disso? Se o sujeito está no conselho e é representante de si mesmo, não está havendo nenhuma transformação na democracia e nenhuma qualificação do gasto público, porque se esse sujeito responde pelo seu próprio interesse, ele não é politicamente articulado, né? E é isso e esse é um dos requisitos básicos para esse controle. E que esses agentes, além disso, no caso da institucionalidade brasileira, desde a Constituição de 88, eles estejam também institucionalmente envolvidos. Então, tecnicamente preparados, politicamente envolvidos e institucionalmente articulados. O que significa esse institucionalmente articulados? Primeiro, que ele esteja participando de alguma forma das muitas instituições que foram criadas no Brasil para esse controle social do gasto público. Sejam orçamentos participativos, sejam audiências públicas, sejam os conselhos gestores de políticas públicas. Nada disso funcionaria, né, uma postura adequada, os requisitos mínimos colocados, se não houvesse acesso a informações, já mencionadas no tópico transparência nesta aula, mas também direito de voz e voto, ou minimamente voz, no caso de estratégias consultivas, nos processos decisórios e de monitoramento e avaliação do gasto público. Coisas que, de resto, estão bastante amparadas na legislação brasileira constitucional e infraconstitucional. Por fim, nesta aula ainda, cabe destacar a importância histórica que o controle social dos gastos públicos tem no Brasil. O país viveu um período de ditadura militar bastante longo, de 64 a 85 aproximadamente, em que qualquer tipo de organização dos cidadãos para discutir assuntos políticos e, portanto, orçamentários também, que é um assunto político, era proibida. Nesse período de 1964 a 1985, com maior ênfase a partir de 1975, era intensa a mobilização dos cidadãos contra a ditadura, contra a carestia, no combate aos problemas urbanos e rurais, e essas manifestações eram proibidas, inclusive havia uma lei de segurança nacional.
A partir da Constituição de 88, a situação inversa aconteceu. Todo um aparato institucional foi criado, possibilitando a participação dos cidadãos, e a participação, todavia, como se constata empiricamente nos últimos anos, arrefeceu, havendo até mesmo governos que têm dificuldades de compor os conselhos gestores de políticas públicas, havendo governos que perdem transferências de convênio por não terem esses conselhos funcionando, havendo governos que incluem nesses conselhos funcionários. Então é um momento histórico importante de aproveitamento daquilo que foi conquista no processo de luta pela redemocratização do país. Algo como o que está posto ainda está por ser conquistado na prática. Então o controle social é para o Brasil uma oportunidade, uma janela de oportunidade que está aberta. E é preciso ocupá-la para que ela não se feche, porque a democracia não é algo garantido a não ser pelos agentes políticos que no seu interior atuam.